nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Boa noite, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Teremos mais um tempo de reflexão, né? E daremos continuidade aos estudos, às reflexões baseadas no livro Humildade, a Verdadeira Grandeza, de J.C. Mahaney. E hoje nós olharemos para o 8º capítulo, que tem como título Identificando Evidências da Graça. Nós temos pensado no cultivo da humildade em nossos corações, né? Então, hoje nós pensaremos em mais um princípio baseado nas evidências da graça, que é exatamente identifique evidências da graça em outras pessoas. Mas o que isso significa, né? Significa procurar diligentemente por maneiras nas quais Deus está trabalhando na vida das outras pessoas. Como Deus está trabalhando na vida desta pessoa? Como Deus está agindo através desta pessoa? Então, procurar diligentemente por isso. O apóstolo Paulo ele fazia isso. A gente vê isso de maneira muito clara lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos 9 primeiros versículos. E eu vou ler, acompanhe comigo a leitura. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele, em Cristo Jesus. Pois nele foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado
entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A atitude piedosa de Paulo para com a igreja de Corinto e a sua sincera afeição pelos crentes são profundas demonstrações da graça de Deus. Nessa carta, a gente percebe, o apóstolo Paulo abordando muitas coisas em relação à vida daqueles irmãos que moravam ali em Corinto. Então nós percebemos muitas coisas que caminhavam de maneira errada naqueles corações na vida da igreja. Lá havia erros doutrinários, divisões dentro da igreja, havia um tipo de imoralidade entre os membros ali que até mesmo os gentios ficavam horrorizados. As situações onde um membro levava o outro membro à justiça, não resolviam as coisas ali no contexto da igreja mesmo, mas levavam para que outros julgassem os problemas que aconteciam entre eles. Quando eles se juntavam, o apóstolo Paulo chega a dizer que eles se juntavam até para o pior, diante da maneira como eles se juntavam. Alguns se embebedavam, alguns usavam mal os dons espirituais e havia também até oposição ao próprio apóstolo. Mas este mesmo apóstolo, Paulo, ele diz, no versículo 4, sempre dou graças a meu Deus por vocês. E ele explica, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Então Paulo ele reconhecia evidências da graça de Deus entre os coríntios. Então somente um coração humilde faz isso. Paulo, em sua humildade, ele enxergava os coríntios através de uma perspectiva divina. E então isso permitiu que a sua atitude fosse dessa maneira, permitiu que fosse determinada a sua atitude por causa dessa percepção correta, vinda de um coração humilde. Então, onde nós identificamos evidências da graça e como as reconhecemos nas pessoas, O autor, ele dá uma indicação de que nós devemos estar familiarizados com, por exemplo, o fruto do Espírito ali, registrado em Gálatas, capítulo 5, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente está bem atento ao fruto do Espírito que revela essas características, E assim a gente consegue evidenciar na vida das outras pessoas a manifestação desses traços. A gente consegue identificar, na vida das pessoas a manifestação desses traços. Outra ênfase do autor aqui, a gente está sempre lembrando dos dons espirituais que são registrados em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 de Pedro 4 também, de que maneira que Deus trabalha através do seu Espírito concedendo dons, dons de misericórdia, dons de liderança, enfim, profecia. A gente ter isso em mente para quando nós olharmos em direção às outras pessoas, nós percebemos esses presentes que Deus, para que nós percebamos esses presentes que Deus tem dado a essas pessoas. Quando a gente está familiarizado com o fruto do Espírito, os dons do Espírito, a gente pode reconhecer isso, essas evidências nas outras pessoas. Porque Deus está em atividade, Deus está evidenciando a sua graça. E no texto no que nós lemos em 1 Coríntios, chama atenção, de maneira muito especial, o apóstolo, ele de maneira muito proposital, ele coloca ali a palavra chamados. E o autor do livro nos chama a atenção para os chamados. Paulo
quando ele coloca ali palavras chamados por Deus, ele está comunicando que é iniciativa de Deus que está acontecendo na vida daquelas pessoas. Crentes são chamados por Deus para a santidade, para a comunhão. Então, há uma ênfase nos escritos de Paulo, de maneira geral, que é a soberania de Deus. E desta soberania vem esse chamado. Nossa salvação, então, é resultado da graça de Deus. Nós fomos chamados, crentes foram chamados por Deus. Então, nós devemos lembrar, ao olhar para um crente, essa pessoa recebeu previamente a influência de Deus na vida dela. Esta é a perspectiva divina com a qual nós devemos começar, ou seremos tentados a procurar defeitos somente nas pessoas e deixarmos de lado as evidências da graça, né? Paulo, ele estava muito ciente da atividade anterior de Deus na vida daquelas pessoas. Isso estava bem na mente dele, mais do que as próprias falhas que precisavam ser corrigidas. Deus está agindo na vida dos crentes. Então, uma maneira de motivarmos nossos irmãos em Cristo é auxiliar o nosso irmão a perceber as evidências da graça na vida deles mesmos, né? E o autor do livro, ele nos dá um exemplo, ele escreve da seguinte forma: algumas das maiores manifestações de poder que já vi em pessoas é quando essas pessoas sofrem e não reclamam. Isso é poder espiritual. Tento chamar a atenção deles para isso, ajudando-os a entender que essa resposta não é simplesmente sua disposição natural ou temperamento. É o poder de Deus em sua ação. Se ele não estivesse agindo, sem dúvida essas pessoas em sofrimento seriam amargas, iradas com Deus. Então, agir de uma maneira correta no meio do sofrimento é evidência da graça de Deus. Descobrir que Deus age não significa negarmos a responsabilidade humana. E o próprio apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13, o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ele continua: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Não podemos ter uma atitude autoconfiante na busca pela obediência, no colocar em ação a salvação. Essa busca ela precisa ser regada de humildade em relação a Deus, porque é Ele quem está agindo, é Ele quem efetua tanto querer quanto realizar de acordo com a sua vontade. Outra coisa importante que chama atenção em 1 Coríntios, voltando a 1 Coríntios, é que Paulo confiava na fidelidade de Deus. Lá no versículo 8 nós lemos: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo realmente confiava em Deus, na fidelidade de Deus para com os crentes, os chamados. Então, na prática da humildade, essa deve ser a fonte da nossa confiança em relação aos outros. A fidelidade de Deus. Ok. E na vida familiar, né? Um ambiente mais íntimo, como isso funciona? Algumas perguntas aqui. Qual foi a última vez que você fez o exercício de verificar quais são as evidências da graça na vida do seu cônjuge? O que você tem visto de bom na vida dele, no coração dele, que Deus tem realizado no coração dele e através desse coração, na sua vida, na vida familiar. Você tem verificado isso, percebido isso? E na vida dos seus filhos? Então, qual foi a última vez que você informou ao seu cônjuge as evidências da graça na vida dele?
percebendo o que Deus tem realizado, você informa o seu próprio cônjuge, olha o que Deus tem feito através da sua vida, que Deus seja louvado por isso. E qual foi a última vez que você informou um filho, uma filha, dessas evidências da graça? Talvez a gente precise descobrir quais são elas. Precisamos investir tempo nesse trabalho. Ao lidarmos com os filhos, nós percebemos que ao criarmos um ambiente recheado de uma comunicação pautada nas evidências da graça na vida deles, nós teremos um ambiente favorável, inclusive, à repreensão quando ela for necessária. E na vida da igreja? Quando você pensa nas pessoas da igreja, você acha que elas tendem a ver você apenas como um descobridor de defeitos, ou elas tendem a ver você como alguém que percebe nelas as evidências graciosas da obra de Deus? Quem é você? De que maneira você é percebido, então? Você é rápido em ver os problemas existentes na igreja, os defeitos, e lento em perceber a obra de Deus? Então, perguntas para a gente pensar aqui. E a gente caminhando para o final aqui, concluindo, a verdade é que nós mortificamos o orgulho e cultivamos a humildade identificando evidências da graça nas pessoas ao nosso redor. Nós não devemos descartar ou ignorar a necessidade de correção diante das falhas das pessoas nos nossos relacionamentos familiares ou na vida da igreja, mas até mesmo a correção ela não vai ser eficaz a menos que nós introduzamos uma perspectiva divina a respeito daqueles a serem corrigidos, porque nosso coração não se encherá da afeição aprendida com o coração de Deus, né? Ela não se encherá dessa afeição se nós não percebemos as evidências da graça do Senhor, e também nós não creremos uma fé, nós não teremos, aliás, uma fé viva numa mudança de coração se nós não percebemos as evidências da graça. Fomos chamados, então, a imitarmos o exemplo de Paulo, que nesse estudo, pautado ali naquele texto em 1 Coríntios, a gente percebe que ele se preocupava com a perspectiva divina. E então isso tornava possível essa afeição que ele tinha pelos seus irmãos em Cristo, apesar de quem eles eram, apesar de serem pecadores, apesar de todas as falhas que eles tinham. E assim ele servia aquelas pessoas e ele ministrava aos seus corações de uma maneira bastante eficaz. Fica aqui então o desafio para que tenhamos o objetivo de perceber as evidências da graça nas pessoas com quem nós temos relacionamento, para que Deus use as nossas vidas na vida dessas pessoas também. Tá joia? Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom tempo de oração em família. A graça do Senhor esteja com todos.